Ei Jesus, o pão da vida, imolado neste altar, nosso pão de cada dia, para o nosso caminho. Grande solenidade, e é talvez bom a gente ter algumas informações de como a gente começou a celebrar essa festa. Existia uma monja chamada Juliana, se não me engano o nome dela, Juliana de Liege, na Bélgica, e ela era vidente, então ela teve algumas visões com a hóstia consagrada, etc. E o orientador espiritual dela escutava dela essas confidências espirituais, etc., a respeito dessa visão da hóstia, etc. Esse orientador espiritual dela virou Papa Urbano IV. E em 1264, baseado na experiência espiritual dessa monja lá de Liege, ele então introduz no calendário da igreja essa grande festa, a festa de Corpus Christi. E essa festa teve muito sucesso lá na região do norte da Europa, mas não pegou muito fácil na Igreja Universal, não. Ela demorou bastante a ser introduzida em toda a igreja, e o que ajudou essa festa a ser introduzida na igreja com mais facilidade foi o fato da procissão eucarística, que começou a se realizar e caiu no gosto popular, e aí a festa, lá pelo século XVI, começa então a ficar mais, digamos, universal, né? Pertencer ao calendário de uma maneira mais universal. Além disso, nós temos outras coisas. Por exemplo, quando essa monja tinha essas visões, era mais ou menos século XIII, e o povo não comungava mais. As pessoas tinham medo de se aproximar da comunhão, porque a evangelização do norte da Europa foi muito complicada. Aquele povo praticava uma religião em que Deus era um Deus terrível. Se aproximar do Deus terrível era a morte. Então, a aproximação do pão eucarístico e do vinho consagrado se tornou para eles uma causa de medo, porque fizeram uma leitura errada daquele versículo de Paulo: se alguém come essa Eucaristia indignamente, se alguém come esse pão indignamente, come a própria condenação. Paulo estava falando da divisão interna da comunidade de Corinto, mas isso foi tomado de uma maneira absoluta para tudo, né? Então as pessoas começaram a ter medo da Eucaristia e deixavam para comungar só na hora de morrer. E a igreja teve que fazer um mandamento, é um dos 5 mandamentos da igreja: comungar ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, porque esse medo existia. É tanto medo que eu, quando era criança, era ensinada a não mastigar a hóstia. Eu não sei vocês, né? A gente tinha medo de mastigar para não sangrar na boca da gente e a gente, né, ofender o corpo de Cristo. Então, esse medo aí faz parte dessa grande história, que o Brasil foi evangelizado com esse tipo de cultura eucarística medieval. O Concílio de Trento levou 200 anos para chegar aqui, então a nossa história eucarística é toda medieval. Enfim, são alguns dados históricos, só para vocês entenderem que essa festa, ela ganhou muito espaço na igreja, mas no fundo, é o mesmo mistério que nós celebramos na Quinta-feira Santa. É praticamente uma duplicata da Quinta-feira Santa. Mas, sendo um mistério tão grande que é a Eucaristia, né, a gente sente que vale a pena, né, para que, celebrando esse mistério, nós mergulhemos mais ainda na compreensão disso que é o centro da vida da igreja. A Eucaristia é o centro da vida da igreja. E os textos de hoje ajudam muito a gente nisso, porque quando Jesus vai fazer a ceia de despedida com os seus discípulos, né, o Evangelho começa narrando assim: era o tempo da Páscoa e os cordeiros já estavam sendo imolados, né, para o dia da Páscoa. Então, a gente lembra aqui da ceia pascal judaica, que lá no Egito foi celebrada para a saída do povo, né? Quando Deus deu as instruções para que cada família celebrasse em casa uma ceia pascal,
matasse um cordeirinho, passasse o sangue nos portais e comesse o cordeiro para sair do Egito. Não é? O anjo exterminador ia passar, na casa que tinha sangue nos portais, o anjo pulava. Esse pular é o nome Páscoa. Em hebraico dá esse nome Páscoa. Saltar, pular por cima. Isto é, poupar aquela casa. Né? Então, os filhos dos hebreus eram poupados, porque no lugar deles tinha um cordeiro que foi sacrificado para assumir o lugar dos filhos dos hebreus, dos primogênitos dos hebreus. Os egípcios não sabiam disso, né? Então não tinha um cordeirinho para poupar os filhos dos egípcios. Então o sacrifício do animalzinho, né, fazia com que esse anjo exterminador não ferisse os primogênitos do Egito. Bom, isso continuou a ser celebrado até que houve uma reforma religiosa em Israel e os sacrifícios começaram a ser feitos no templo, concentradamente no templo. E aí o povo comia ali no entorno a Páscoa. E aí Jesus manda os discípulos irem preparar tudo isso. Onde vamos comer a Páscoa? E lá na mesa, quando eu falo mesa, gente, não pensa em mesa como a gente não, tá? Eram almofadas no chão. Não tinha cadeira, não tinha mesa como a gente vê nas pinturas, não. Era um outro tipo de mobiliário, não é o nosso mobiliário. Era muito simples, tudo muito pobre, muito, né? E não tinha essa concepção de mobiliário nosso. Embora o Leonardo da Vinci tenha feito pinturas belíssimas, né? Mas não é nada do que. Então esse povo se assentou, né? E comendo a Páscoa, Jesus seguiu, diz o Evangelho, o rito judaico da Páscoa judaica. E no meio desse rito judaico ele toma o pão, que é chamado pão da aflição. Eles até pegavam o pão e mostravam o pão. Eu falei, esse é o pão da aflição. É o pão que aqueles lá no Egito comeram aflitos, que não deu tempo de fermentar porque tinham que sair correndo no Egito. Tiveram que comer aflitos, né? E aí depois fazia o brinde com o vinho. Eram várias taças de vinho, né? Então, tinha a taça de vinho, faziam-se um brinde, uma oração, um kiddush, né? Uma bênção, e esse vinho era bebido. Nesses gestos, Jesus modifica o sentido da Páscoa judaica. Ele introduz um sentido novo. E esse sentido novo tem a ver com a vida dele e com o sinal que está diante dele e dos discípulos. O sinal é o pão e o vinho. De dentro do sinal, que era já partido na ceia pascal judaica, Jesus parte, né, esse pão, como mandava a ceia, e diz, isto é o meu corpo, que está para ser entregue por vós. A tradução exata seria essa, que está para ser entregue por vós. Ou seja, vai acontecer alguma coisa imediatamente comigo, meu corpo vai quebrar, vai ser, né, partido como esse pão que está aqui na minha mão, né? Tomai todos, isto é, peguem com as mãos e comam. Essas são as palavras de Jesus. É isso. E a mesma coisa com o vinho. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Originalmente a palavra é muitos. Esse por muitos na língua semita significa todo mundo, é totalidade. Por isso a gente traduz logo para todos. E tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ao falar disso, Jesus está tratando isso como sacrifício. E ele está lembrando do antigo sacrifício que foi feito lá no deserto e que nós ouvimos na primeira leitura. Quando Moisés, jogando sangue sobre o povo, diz, esse é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco através de todas essas palavras. O sangue aqui é vida. E ao jogar o sangue sobre o altar e sobre o povo, lá em Moisés, Moisés está dizendo, olha, agora tem uma aliança entre Deus e vocês. Uma comunhão de vida. Por isso o sangue era derramado no altar
e era julgado sobre o povo. E essa comunhão de vida agora, a gente vai chamar de aliança. Aliança. Esse contrato que implica a vida inteira. Jesus, lembrando dessa primeira aliança, agora pega o cálice e fala: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Por quê? Porque o sangue da antiga aliança foi feito com animais mortos. Eram sangues de animais. Então a aliança poderia ser quebrada. E aí vem a segunda leitura explicar para nós. Não é mais com sangue de animais. Não é mais do jeito dos judeus. Agora é do jeito de Jesus. E do jeito de Jesus, o cordeiro foi substituído. O sangue também foi substituído. Ele mesmo se dá, se entrega por nós. Ele mesmo derrama o seu sangue por nós. E quem é ele? É o Filho de Deus. Aquele que cumpriu a vontade do Pai em tudo. Aquele que é inocente. Está sendo julgado de maneira injusta porque ele é inocente. Ele não tem maldade nem pecado. Mas ele dá a sua vida a si mesmo. Não por si, porque ele não precisa, mas por nós. Então, aquele cordeirinho que serviu para poupar a vida dos hebreus, agora foi substituído pelo nosso cordeiro pascal, que é Cristo. Por aquele que a gente clama aqui na missa, quando partimos o pão: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele pulou na nossa frente e morreu no nosso lugar. É isso. E quando nós juntamos aqui para celebrar a missa, o que nós fazemos? Nós fazemos a memória desta aliança, a memória deste sacrifício. Fazer memória para nós não é lembrar, não é isso. Fazer memória é fazer os gestos que Jesus fez na última ceia. Tomar o pão, dar graças, partir o pão e distribuir pão e vinho para todos. Isso é o memorial. São ritos. E esses ritos, espiritualmente, misticamente, nos transportam para lá. Para aquela ceia, para aquela cruz. Quando a gente celebra a Eucaristia, misticamente, nós estamos lá. Não se repete. O que se repete é a missa. E a missa tem essa força de nos transportar misticamente para lá. Para lá onde? Diante daquela cruz onde está aquele corpo torturado. Daquele que deu a sua vida por nós, mesmo sendo inocente. Para lá onde? Para aquele sepulcro vazio, onde as mulheres estão e a gente está junto com elas quando celebramos a missa aqui. Para lá onde? Para aquela mesa onde Jesus se sentou com seus discípulos ao redor da mesa para dizer: isso é meu corpo, eu vou me entregar por vocês, eu vou dar a minha vida por vocês. Vocês me dão violência, ódio, vocês me dão rejeição, vocês me dão maldade, tortura, mas eu vou transformar isso tudo em amor. O Papa Bento XVI fala que Jesus recicla tudo que ele recebe no seu coração. E para o Papa Bento XVI, a grande transformação é essa que se dá no interior de Jesus, o coração dele. De transformar tudo que ele recebe de maldade nossa em gesto de amor e de entrega. E aí diz o Papa: só depois dessa transformação é que é possível as outras transformações. A transformação do pão e do vinho, a transformação de cada pessoa que comunga em corpo de Cristo. Porque a igreja é chamada por Paulo em 2 cartas de corpo de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, esse mistério é grande. Como diria Paulo a respeito do matrimônio, que também tem a ver com a Eucaristia. E sendo tão grande esse mistério, a gente faz a pergunta: o que isso tem a ver com a gente? Como é que eu vou viver a minha vida lá fora, depois de ter participado de uma celebração assim? Em primeiro lugar, a palavra corpo me chama muito a atenção, porque nós somos corpo.
E por que o Filho de Deus, isto é, Deus mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez corpo? Mas ele não se fez corpo de rei, ele não se fez corpo de general, ele não se fez corpo de soldado, ele não se fez corpo de sacerdote do templo, não. Ele se fez corpo na Galileia, em Nazaré, né? Como um trabalhador braçal, como um homem pobre, simples, no meio do povo. E quando ele morre, o seu corpo é torturado, junto com todos os outros corpos torturados, porque crucificava-se muito naquele tempo. Jesus assume o lugar dos corpos feridos, ele assume o lugar dos corpos machucados, ele assume o lugar dos corpos vendidos, ele assume o lugar dos corpos escravizados, ele assume o lugar dos corpos que servem, que são pisados. E isso está dito no Evangelho, no capítulo 25. Eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava doente e vocês foram cuidar de mim. Eu vim de benditos de meu Pai. Então, Jesus não se identifica só com o pão. Ele se identifica com os corpos feridos de todas as pessoas que sofrem e que precisam de nós. Ele se identifica com você, comigo. Quando no presépio ele se faz corpo para nós. E esse corpo de Cristo, que agora pode ser achado sobre o nosso altar, ele é achado também em cada corpo humano que reclama dignidade, vida plena, saúde. Cada um de nós aqui e lá fora também. Então, celebrar a Eucaristia não é negar o corpo. Corpus Christi é afirmar o corpo. O corpo como lugar de Deus. O corpo como lugar do amor. O corpo como lugar do serviço. O corpo como capacidade de amar e de se doar ao outro. O corpo como manifestação da imagem e semelhança de Deus, que nos criou assim. Então, aqui a gente já encontra o significado. Mas esse corpo de Cristo que nos inspira tanto aqui hoje, ele é partilhado. Isto é meu corpo, quebrando o pão, doado por vós. Então, ser corpo de Cristo é o desafio para nós. Santo Agostinho dizia: vocês recebem o pão em suas mãos, Santo Agostinho, século V, e vocês dizem amém. Diga amém para o pão que está em sua mão e diga amém para você mesmo, que é corpo de Cristo. Então, seguindo o ensinamento de Santo Agostinho, a gente pode dizer assim: então quer dizer que eu também tenho que partilhar a minha vida como esse Cristo que partilhou a sua vida? É isso. É cristão isso. Então vejam bem, essa festa nos chama a subir um patamar. E o patamar é bom, é legítimo pensar que eu comungo para alcançar graças. Mas é necessário entender que o que a gente participa aqui nos compromete também. Além de alcançar graças, nós somos também chamados a viver como Ele, dando a nossa vida como um pedaço de pão. Amém.